Temos uma enorme honra de ter connosco a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, o Dr. João Costa, que nos vai falar sobre o enquadramento deste projeto da Academia de Líderes Ubuntu no quadro do Programa de Recuperação de Aprendizagens. Seja bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Eu quase tinha vontade que cada um tivesse a possibilidade de vir aqui, ver esta sala e quão estimulante e fantástico é ver todas estas pessoas juntas, unidas por uma causa só, unidas aqui pela filosofia Ubuntu e por aquilo que pode trazer às nossas escolas. Nós passamos por estas funções, muitos dos alunos que aqui estão um dia serão ministros, secretários de Estado, governantes, deputados e certamente experienciarão aquilo que é olharmos para trás e vermos algumas coisas que nos orgulhamos mais, outras que nos orgulhamos menos, e eu tenho a certeza que levarei da passagem por estas funções este dia como um dia de que nunca mais me esquecerei e esta iniciativa como uma das coisas boas que terei feito pelo país. E por isso queria agradecer muito a todos os que aqui estão, começar obviamente por cumprimentar o Dr. Rui Marques, toda a sua equipa do Instituto Padre António Vieira, todas as instituições que já aqui foram referidas, que se associaram à Academia de Líderes Ubuntu nestes anos que passaram até aqui. Agradecer na pessoa do professor Guilherme Oliveira Martins à Fundação Calouste Gulbenkian por mais uma vez na história do nosso sistema educativo ter sido o contexto para este embrião das academias Ubuntu se poder desenvolver, se poder avaliar, poder ser testado e, sobretudo, deixar uma palavra de agradecimento e reconhecimento, por um lado, às escolas, aos seus diretores, aos seus professores, aos seus técnicos, psicólogos, assistentes, mediadores socioculturais, aos assistentes operacionais das escolas e uma palavra de um grande abraço a todos os alunos que aqui estão, vindos de diferentes partes do país e que são eles os futuros líderes Ubuntu, os já atuais líderes Ubuntu e que vão poder perpetuar ao longo da sua vida, da sua passagem pela Terra, todas estas aprendizagens que vão receber. Eu sou porque tu és é uma frase que poderia também sintetizar algumas das nossas preocupações em termos de política educativa, de medidas de política educativa recentes, mas também aquilo que estamos a fazer neste quadro específico deste programa de recuperação de aprendizagens, a que chamamos 21-23, por ter uma primeira incidência nestes 2 anos letivos, o que começou agora e o próximo, e chamámos-lhe também Escola Mais. Escola Mais porque acreditamos e estamos fortemente convictos que a escola tem este sinal positivo sempre à frente, não há escola menos, há sempre escola mais, mas também que nos compete a nós fazer com que as escolas sejam cada dia mais e mais na vida de todos os alunos. Nós, nestas políticas educativas, gostava aqui de fazer uma síntese de alguns pilares essenciais para percebermos muito bem como é que o Ubuntu encaixa que nem uma luva nas políticas educativas que temos vindo a desenvolver. Em 2017, com coordenação do professor Guilherme Oliveira Martins, aprovámos um documento que é hoje o grande chapéu de chuva das nossas escolas, do nosso currículo, da forma de organização das escolas. Chama-se Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. Este documento visava responder a uma questão tão simples e simultaneamente tão complexa. Afinal, porque é que nós vos obrigamos a passar 12 anos na escola? Porque é que vocês não têm escolha, estão obrigados, já viram? E isto põe-nos uma responsabilidade imensa de responder à pergunta, para quê? O que é que se espera de uma criança, de um jovem, que esteve dos 6 aos 18 anos na escola? E este documento é um documento que elenca valores, princípios, atitudes e áreas de competência a desenvolver nestes 12 anos. E eu destaco aqui algumas que já permitem abrir os nossos olhos para a relevância do Ubuntu. O desenvolvimento da capacidade de relacionamento interpessoal, o desenvolvimento da autonomia, do desenvolvimento pessoal, os princípios de inclusão.
Podíamos pensar, mas o que é que isto tem a ver com a função da escola? A escola não serve só para aprendermos umas coisas que debitamos no dia do teste? Não. A escola, está escrito na nossa Constituição, está escrito na nossa Lei de Bases do Sistema Educativo, a escola tem a missão de nos capacitar para uma cidadania plena, para o nosso desenvolvimento integral, para a nossa formação como indivíduos. E se eu não me conseguir relacionar com o outro, eu posso ser aparentemente a pessoa mais inteligente do mundo, mas não vou ter capacidade de ser bem-sucedido ao longo da minha história, porque não vou ser capaz de fazer com que a história dos outros também seja bem-sucedida. Aliás, é conhecido, basta olhar para algumas tendências até dos grandes empregadores a nível internacional, das grandes empresas, que já não querem só saber se a pessoa sabe fazer alguma coisa muito bem, ou se sabe tudo na ponta da língua. Quer saber se as pessoas são capazes de trabalhar em equipa, de liderar projetos, de investir em si próprias, de investirem na sua própria aprendizagem ao longo da vida. Fiz acompanhar este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e, como costuma dizer o professor Laborinho Lúcio, enfatizando bem, e até já me corrigiu a mim numa intervenção minha, ele é o perfil dos alunos, não é o perfil do aluno. Ou seja, este documento não tem como alvo uma entidade abstrata, uma massa, mas sim cada um de vocês, cada um dos alunos que passa pela escola. E isto cruza com uma outra peça basilar da nossa política educativa, desenvolvida nos últimos anos, a política orientada para uma educação inclusiva. O conceito de inclusão também não é um conceito abstrato, é algo muito concreto, que nos diz: nós não queremos um currículo perfeito se esse currículo não chegar a todos os alunos. Se persistir a existência de alunos que estão na escola e não conseguem aprender, que estão na escola e não se sentem bem na escola, que estão na escola e se sentem prejudicados pelos seus colegas, porque são vítimas de bullying, porque são vítimas de exclusão, porque o facto de terem outra língua materna não permite que estejam a aprender tão bem. E o que este decreto-lei, que é um decreto-lei, convida é a que cada escola se constitua como um espaço de bem-estar, em que a escola se adequa também ao perfil dos diferentes alunos e das diferentes idades e, sobretudo, que dá espaço a que cada aluno tenha uma voz, possa falar, possa construir em conjunto com os seus professores. A iniciativa Voz dos Alunos começou, iniciada em 2016, e hoje expressa na nossa legislação sobre currículo, diz isso mesmo. Diz que as escolas devem constituir espaços e momentos regulares de auscultação dos alunos sobre aquilo que se passa na escola. E não é só sobre o que se passa na escola, se a comida é boa ou má, é sobre como é que eu aprendo, como é que eu consigo aprender, como é que eu não consigo aprender. Lembro-me nesta caminhada conjunta também com o IPAV, fizemos outras parcerias e recordo aqui a parceria muito positiva que fizemos com o projeto Comparte, que fez assembleias de alunos por todo o país e tem já 3 cadernos de conclusões da Voz dos Alunos e que no primeira vez que me encontrei com os representantes dos alunos de todo o país, eles disseram: o principal obstáculo a conseguirmos sentir-nos bem na escola é muitas vezes não termos quem nos sorria. Isto é uma mensagem tão simples e tão bonita, e ainda por cima o sorriso não custa dinheiro nenhum e faz bem aos músculos da cara. Portanto, quando nós sorrimos uns aos outros, estamos mais disponíveis para conseguir aprender, para querer aprender. Identificamos também, e são muitos os estudos que comprovam isto, que quando alguns alunos têm dificuldade em aprender, têm dificuldade nas suas aprendizagens, e nós podíamos pensar, o que estamos aqui a fazer não tem nada a ver com o português, com a matemática, com as ciências, com a geografia. Tem tudo a ver. E tem tudo a ver porquê? Porque para muitos de nós, as dificuldades em aprender, muitas vezes não estão numa qualquer limitação cognitiva, no não perceber a matéria, como se costuma dizer, no ela não ter sido bem explicada. Muitas das barreiras à aprendizagem são de dimensão social e emocional. Quantas vezes eu já tropecei em meninos pequenos, no primeiro ciclo, que já não acreditam que são capazes, que já dizem: eu sou mau aluno,
E eu pergunto-lhes, porquê? E eles não sabem dizer. Simplesmente já meteram na cabeça que são maus. E quando alguém mete na cabeça que é mau, desiste de si próprio. Desiste de investir em si próprio. E é aqui que o Ubuntu se apresenta de uma forma claríssima como uma estratégia fundamental neste programa de recuperação das aprendizagens. Este programa, esta metodologia, serve para que cada um de nós, e estou-me a incluir neste nós, cada um de nós saiba que vale a pena investir em si, que vale a pena acreditar em si, que todos nós temos uma narrativa das nossas próprias vidas, a que é preciso voltar de vez em quando, também para entendermos o que é que foi obstáculo em determinado momento, como o meu obstáculo pode ser fonte de crescimento para outro, o que é que eu posso fazer para que todos em conjunto nos possamos apoiar e nos levar mais longe. Uma terceira peça que eu gostava de referir aqui, que já foi referida pelo Dr. Rui Marco, pelo professor Guilherme Oliveira Martins, é a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, a presença de uma componente no nosso currículo chamada Cidadania e Desenvolvimento. Cidadania tem tudo a ver com a inclusão. Reparem que dentro da palavra cidadania está a palavra cidade. A cidade, aqui entendida, não é para excluir quem como eu mora numa aldeia, mas a cidade entendida como este espaço comum onde nós temos de nos entender para viver em harmonia e em paz. E aqueles que ficam fora dos muros desta cidade, fora da capacidade de se relacionar em conjunto, são os excluídos. Portanto, construir cidadania é também trazer todos para dentro dos muros da cidade. E a cidadania é sobre viver em conjunto, sabermos viver em conjunto, respeitarmos nas nossas diferenças, respeitarmos nas nossas especificidades, é sobre respeitar e ver em cada um uma pessoa plena que não pode abdicar dos seus direitos e cujos direitos nós não podemos nunca cercear. Cada um dos que está ao nosso lado tem a mesma dignidade que nós. E quando nós entendemos o outro como um igual, quando não embarcamos nos discursos dos nós e dos eles, nós somos bons, eles são maus, nós somos de uma cor, eles são de outros, nós somos do norte, eles são do sul, nós somos daqui, eles são dali. Quando nós nos vemos como iguais, conseguimos de facto ter a gente dentro dos muros desta cidade. Portanto, temas como a igualdade, os direitos humanos, o cuidado conjunto por esta casa comum, que é o nosso planeta, significa encontrarmos as regras, encontrarmos também o conhecimento para perceber que não estamos no domínio da opinião, estamos no domínio dos direitos fundamentais. Cidadania é sobre agir, não é sobre ficar sentado a ver um documentário e depois voltar à minha vida. Significa, hoje, quando a senhora Presidente aqui da Fundação Carlos Gulbenkian está em Glasgow, é porque lá está a acontecer a Feira do Clima, que não é apenas um conjunto de notícias na televisão. Interpela-nos a cada um de nós para uma ação coerente, para sermos nós a salvar o nosso planeta. Por nós e por aqueles que vão cá ficar nas gerações seguintes. Portanto, não é um ato meramente individualista e egoísta. É mesmo um ato de garantir que os que vêm a seguir recebem o mesmo legado. Cidadania é sobre tomada de decisão. Eu decidir, a cada momento, pela minha cabeça, com a minha vontade, com a minha inteligência, com o meu discernimento, aquilo que é melhor para mim e para os outros. É sobre participar, dar voz, debater, ouvir. É sobre perceber que a cidadania não se faz com dogmas, faz-se com escuta, faz-se com participação, faz-se com debate, faz-se com discussão, faz-se com o registro de conclusões. São várias as medidas que temos desenvolvido ao longo destes anos em coerência com estes pilares de política educativa. Eu destacava aqui 4 que mexem em áreas diferentes. Uma delas até vai parecer bastante administrativa. Por um lado, queria trazer aqui o Plano Nacional das Artes, que tem sido um instrumento fundamental para estimular a participação dos alunos, assumir uma dimensão da educação artística como algo que nos permite ver para além do óbvio, ver que há outros possíveis. Nós, quando mergulhamos na arte, mergulhamos nas emoções, mergulhamos no imaginário. Eu hoje, não vos escondo, estou muito emocionado por estar aqui, estou mesmo muito, mas esta também é uma sala onde já me habituei
a viver muitas emoções, ou porque ouço o coro Gulbenkian, ou porque ouço um bom concerto, ou porque ouço a orquestra. Portanto, é mesmo um espaço adequado para este evento, por ser uma sala de emoções. E a arte é isto, permite-nos trazer emoção, permite-nos trazer, como eu dizia, o contacto com outros mundos possíveis, permite-nos sonhar. E sem sonho, nada disto acontece. Sem sonho não há Ubuntu. Sem sonho não há a capacidade de perceber que isto pode ser diferente. Trago também uma medida, e vou contar a história dela, iniciada em 2016, a medida do apoio tutorial específico na escola, a criação da figura dos professores tutores. Conto a história dela, eu acho que provavelmente ninguém sabe, mas penso que o Dr. Rui Marques sabe isto. Logo no início das minhas funções na legislatura anterior, vim aqui a um evento na Gulbenkian. Foi o meu primeiro contacto com o Ubuntu, uma iniciativa que até, salvo erro, vinha com o ACM, com o Alto Comissariado para as Migrações e com o Ministério da Justiça associado. E eu não sabia bem ao que vinha, confesso. Tinha recebido assim a nota da agenda e não sabia bem ao que vinha. E fiquei maravilhado e pensei, é mesmo isto. Foi o momento em que eu percebi que a nossa autonarrativa era um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento e para a construção de uma relação positiva com o espaço onde estamos. E quando desenhámos a medida apoio tutorial específico, nós tínhamos dois caminhos. Ou as tutorias eram explicações e a revisão da matéria dada, ou as tutorias eram a construção de uma relação diferente com a escola. E foi por aí que fomos muito inspirados pelas academias Ubuntu, pelo programa Ubuntu, logo nessa altura. Mais recentemente, o ano passado, iniciámos, junto das escolas, a iniciativa das mentorias. As mentorias foi um passo seguinte, foi dizer, quando o meu colega tem dificuldades na escola e eu não tenho, não é um problema dele, é também um problema meu. E por isso convidámos por todas as escolas do país a que aqueles alunos que têm menos dificuldades, digamos assim, apoiem os seus colegas que estão ao seu lado e que se construam núcleos de interajuda para que todos sejam trazidos para dentro e também para que todos se sintam responsáveis por todos. Ou seja, a dificuldade do meu colega não é um problema do psicólogo, do professor, da mãe e do pai. É um problema também meu. Ao mesmo tempo, e esta é a medida que vai parecer mais administrativa, mas não é. Muito recentemente aprovámos uma portaria para que os certificados e diplomas, os vossos diplomas, quando acabarem a escola, não sejam apenas uma lista de disciplinas e notas que façam referência a todas as experiências positivas que desenvolvem na escola. Desporto escolar, música, projetos vários e, portanto, o vosso diploma, quando saírem da escola, no 12º ano, vai dizer vocês são Ubuntu. E porquê é que fazemos isto? Fazemos isto no reconhecimento de que o vosso percurso não se mede numa média. Mede-se numa avaliação integral daquilo que cada um de vocês é, do crescimento que teve em tudo aquilo que a escola dá. Ora, é neste quadro que nos cai em cima esta maldita pandemia e em que tudo isto estávamos a falar não é novo, mas torna-se visível para toda a gente, torna-se urgente, torna-se emergente e torna-se maior. Ou seja, as desigualdades, a exclusão, a necessidade de nos capacitarmos para uma cidadania num tempo em que fomos invadidos, por exemplo, com as chamadas fake news sobre máscaras, vacinas, sobre tudo e mais alguma coisa, e a pandemia pôs-nos em casa, ficámos com máscaras na boca, já não se viam os nossos sorrisos, ficámos distantes, ficámos sem nos poder tocar, ficámos isolados, e isto é tudo a negação do que é o desenvolvimento das competências sociais, do que é o desenvolvimento das nossas emoções. Não houve ninguém que não se tivesse sentido com medo, que não se tivesse sentido triste em determinados momentos, que não se tivesse visto impedido de participar em algo que queria. Vimos as escolas vazias, o tradicional era dizer de manhã, oh mãe, não quero ir para a escola, e passámos meses a dizer, eu quero ir para a escola,
não é? Os professores que às vezes estão cansados e assim, os meus alunos diziam, tragam-me os alunos, porque eu não gosto de os ver assim aos quadradinhos pelo computador. Perdemos liberdade, perdemos sorrisos, perdemos vidas, perdemos esperança por vezes e corremos um risco terrível que já aqui foi referido, o risco de nos desumanizar. Às tantas, éramos números de vacinados, éramos números de doentes, éramos números de recuperados, éramos números de mortes, mas nós não somos números, nós somos pessoas. Eu queria também aqui dizer que é com muito orgulho, passado 1 ano e meio do primeiro confinamento, que podemos afirmar com toda a certeza que as escolas fecharam, mas a educação não fechou em Portugal. E que os professores, em primeiro lugar, foram o garante de que esta solidão a que os mais novos podiam estar destinados não aconteceu. Quantos professores eu ouvia dizer que, e bem, para que fique aqui bem claro, e bem, às vezes dedicavam uma grande parte da aula só a saber como estavam os seus alunos, como é que eles estavam a sentir, como é que eles estavam a viver e a aguentar o período de isolamento. E por isso eu queria deixar aqui, de forma inequívoca, um grande agradecimento a todos os professores que se reinventaram em poucos dias, em poucas semanas e garantiram e fizeram o seu melhor, quando eles próprios viviam isolados, afastados, de cara tapada, com medos, com perdas, mas foram de um profissionalismo e, sobretudo, de um humanismo extremo na atenção aos seus alunos. A pandemia trouxe-nos... Ela já me queria calar, Nara. É só um bocadinho, Rita. Está sempre aquele clássico, vamos começar a bater palmas a ver se ele se cala. Desta vez quase funcionou. Então, quase para terminar, nós assistimos à emergência do cuidado, emergência de cuidarmos uns dos outros. Quase podíamos aqui formular de outra forma e dizer, assistimos à emergência do Ubuntu. E quando concebemos o nosso plano 21-23 Escola Mais, o nosso programa de recuperação das aprendizagens, tivemos de fazer escolhas. Fazer escolhas, desde logo, na identificação que aprendizagens são essas que ficaram mais para trás, e temos estudos da aferição que já nos dão grandes pistas e que estão a ser trabalhados nas escolas e no Ministério, mas também fazer escolhas sobre áreas de incidência. E nós podíamos dizer, recuperar aprendizagens é só recuperar matérias, mas nós vimos que uma das principais perturbações que a pandemia nos trouxe foi sobre as nossas emoções. E também vimos que as nossas emoções são, por vezes, o que nos impede de aprender. E por isso quisemos que um dos eixos, um dos domínios do nosso programa fosse sobre a inclusão, fosse o bem-estar social, fosse sobre o bem-estar emocional. E para isso tivemos de procurar, em vez de inventar a roda, quem já faz isto muito bem. E é isto que nos permite passar de poucas dezenas de escolas, alguns municípios, para 150 municípios e quase 400 agrupamentos nas escolas Ubuntu. Compete a quem está no governo pôr o dinheiro no sítio certo, fazer as escolhas que são as mais adequadas, com eficácia demonstrada, com relevância e, sobretudo, com potencial transformador. Nós, muitas vezes, quando pensamos nestes desafios tão grandes para as escolas, trabalhar emoções, trabalhar relações, aprender as ditas matérias, desenvolver autonomia, desenvolvimento pessoal, recuperar a nossa alegria de estar em sociedade. No fundo, como dizia Mandela, transformar um mundo parece que é tudo impossível, parece que é tudo uma utopia. Mas, por isso, a única coisa que temos de fazer é ficar com a frase de Nelson Mandela, quando nos diz, parece mesmo tudo impossível até estar feito. Vamos fazer, confio nas escolas, confio em cada um de nós.